Gente, eu vou entrar num assunto aqui que eu achei muito bacana aqui no encontro, no quarto encontro com o Síndico Coach. A turma tá aqui, curtindo aqui o encontro, mas eu tô com o César. Olha o César aqui, gente. E a gente tá falando aqui sobre network, né? E o network ele vem sendo uma das ferramentas, né, que está sendo bem utilizada no mundo, né? A força do network. E isso é uma coisa que está crescente, né, César, o network, né? Olha, para mim é o principal pilar que tem para você crescer, para você evoluir, não só como pessoa, mas como também empresário, ou nesse nicho que a gente está, que é nicho de síndico, que é nesse nicho de condomínio. Imagina você, síndico, sem network, como que você conseguiria condomínio? Como que a pessoa vai saber que você existe sem network? Não tem. Você tem que fazer network constantemente. Eu recomendo para qualquer síndico network pelo menos uma vez por semana. Se você souber tanto que network vai trazer cliente para você, você não deixaria de fazer network. Eu e o Girdel estavam conversando aqui nesse encontro que a gente acabou de fazer. Por que que algumas pessoas não vieram nesse encontro? Gente, eu vou me dar isso, é até isso que é importante que ele está falando, tá? Você vê, né? O network, não é, ele é saudável, mas tem network que todo mundo está misturado. E o network não está todo mundo misturado, é para você não ir, não. Você vai, mas você vai se conectar com aqueles que realmente ajudem na tua jornada, não é isso? Mas eu te pergunto, é possível fazer... Por exemplo, eu fiz aqui um encontro Síndico Coach, que é com um network pessoas de princípios e valores, né? Para gerar um network saudável. Mas se a gente for buscar lá fora, como a gente poderia buscar um network que valesse a pena para a gente poder construir uma jornada melhor em nosso mundo profissional? Olha, dentro do meio de sindicatura, o network para mim é o pilar de tudo. Isso daí não tem, é incontestável para mim. Você fazer sempre reuniões com outros síndicos, com administradoras, e quando você fizer qualquer tipo de network que seja, até de forma indireta, conversando com algum amigo, você deixar transparente o que você trabalha, isso daí gera conexões para você. Sem querer, você conversando com um amigo, com um familiar, falando do seu serviço, você falando do tanto que você gosta de fazer sindicatura, isso daí gera indiretamente um network. Essa pessoa vai divulgar o seu serviço. Então, muito importante o network é outras pessoas divulgar o serviço por você. Olha o filho, olha a pegada. Caraca, isso aí foi um insight, viu, gente? Tá bom de insight, cara. Isso aí é um insight. Mas é o que tá. Mas quando acontecem conexões ruins, sempre existe um network que vai dar errado. Dá para poder identificar antes ou tem que enfrentar mesmo a situação e tentar filtrar lá na frente? Olha, a pessoa tem que ter inteligência suficiente de identificar quando a pessoa... muito importante isso que eu vou falar, hein? Existe pessoas negativas e existe pessoas positivas. Quando você for se conectar a alguém, é muito importante, o Girdel sabe disso muito bem, que ele aplica isso pra caramba. Se conecta com pessoas positivas. Porque se você se conectar com pessoas negativas, certamente que esse network seu não vai ser bom. A pessoa, em vez de falar bem de você, vai falar mal. Entendeu? Qualquer palavrinha que você disser ali, ele vai usar isso daí contra você. Então, princípio do network. Dica. Se conecte com pessoas positivas. Sempre com pessoas positivas. Ou seja, o network ele tem que somar. O network, gente, quando você conhece alguém, ele vai somar. Por exemplo, quando você faz um network dentro de um evento com alguém, tem milhares de pessoas, está tudo misturado. Tem pessoas boas lá e tem pessoas ruins ali no meio. Ainda mais na área condominial, que é um clima de ego para tudo que é lado. A área condominial, né, todo mundo aqui é líder, então tem muito ego. Então você precisa identificar pessoas que têm muita humildade e não tenham ego, para gerar uma boa conexão, porque a boa conexão de humildade faz com que você suba a escada junto com ela. E a conexão, né, dentro de uma linha de network, né, ele não pode ter as amarras de troca de favores, né? Isso é uma merda. Olha, isso daí
é uma coisa que o Girdel está aplicando bastante no grupo, não só no grupo, mas nos grupos que ele está formando, que é sem rabo preso. Então, muito importante isso. Opa, Vai, continue. muito importante, deu uma falhadinha na bateria aqui. Muito importante isso que o Girdel está tentando agrupar, na verdade ele conseguiu. Está juntando vários síndicos, não só síndicos, mas empresários, pessoas desse nicho, em grupos de pessoas positivas, em grupos de pessoas que têm valor, não são prostitutos. Hein? Muito importante isso. Muito, pega esse feeling. Se conecte, se você não tiver um Girdel da vida, se conecta a grupos com pessoas de valor. O Girdel fala muito dessa palavra, pessoas de valor. Se você não tiver um grupo ou uma pessoa que te conecte a pessoas de valor, se distancie dessa pessoa e procure. Uma hora você vai achar pessoas de valores. Tem muito prostituto no mercado, tem muita máfia. Isso daí vai existir, porém a gente tem que fazer o nosso melhor. A gente tem que fazer o nosso. Você faz a sua parte, que as coisas começam a reverberar na vida sua e também na nossa vida. Gente, esse tipo de situação vai ter no mundo inteiro. Ninguém vai conseguir ficar livre disso, não é? Quando você faz, pessoas falam assim, vem aqui para não sei aonde, para um evento, para um congresso, vem fazer network. Tá, mas você sabe fazer network? Porque você não tem como reconhecer como é que está a pessoa por dentro. Você não tem como reconhecer se aquela pessoa realmente ela tem conexões positivas. Como é que você vai identificar que essas pessoas realmente vão gerar valor junto com você na tua jornada? Quais serão esses passos? O primeiro passo, a dica que eu dou aqui, é você se conectar com o teu valor. Quais são os teus valores? Conectou elas? Tenta identificar qual é o valor da outra pessoa. Identificou, percebeu, aí você se aproxima e gera uma conexão. Mas a conexão do network tem que fazer sentido para um objetivo. Por exemplo, o César aqui, né, ele quer construir um network porque ele quer construir, né, um pilar da área dele aqui em São Paulo. E o network tem que ser saudável, porque para empurrar ele, para ele poder crescer mais ainda. Imagine se ele se conectar com pessoas, não é, que não fazem muito sentido e só porque tem boa aparência, mas a pessoa por dentro tem péssimos valores. O que vai acontecer? Vai gerar inveja nele, em vez de ajudar com conexão, vai gerar inveja porque está trazendo um projeto poderoso aqui para São Paulo, vai também gerar muita energia, né, de falsidade no meio do caminho e vão tentar roubar também os contratos dele. Mas aí, César, sabendo disso, tem como filtrar? Olha, quando você começa a conversar com a pessoa, quem é do... Olha, tem pessoas, isso daqui é meio contraditório, algumas pessoas não vão concordar comigo. Mas quem é do bem sente a maldade da outra pessoa. Então, primeira coisa que você vai fazer é identificar, como o Girdel falou. Identifique se essa pessoa é uma pessoa que vai te impulsionar ou se ela vai te segurar. Outra coisa que eu vou falar. Todo network, e daqui é outra dica que eu vou dar para vocês de muito valor. Nunca ofereça seu produto, nunca ofereça o seu serviço. Nunca faça isso, nunca jogue isso para a pessoa de forma direta. Você conversa com a pessoa e vai expondo o que você faz, expõe também sua felicidade por fazer aquilo. Mais nada, não fica falando, eu sou síndico, me arruma condomínio, pelo amor de Deus. Não fala, eu tô com um projeto desse jeito, me ajuda. Nunca vai por esse lado, porque a outra pessoa vai pensar que você está se aproximando dela com interesse. Ó a pegada. Vocês têm ideia, gente? Hoje temos empresas internacionais, tem empresas internacionais, né? Em vez de estar fazendo, tem eventos, tudo que é jeito, né? Mas este evento é só para fazer network. Tem um em Alphaville, aqui em São Paulo, e tem um em Nova York, e tem outro acho que em Xangai e Tóquio também. As empresas estão começando, tem gente que está investindo nisso, montando evento de network. Mas não pode ser qualquer network. Não pode ser pegar assim e misturar todo mundo. É um filtro.
Pessoa que vai estar lidando com o network tem que fazer um filtro. Assim como esse encontro com o síndico coach. Se faz um filtro para gerar conexões. Ou seja, quando o César precisar pedir um apoio, dentro do grupo, ele sabe que vai ter alguém ali, daquele grupo, que pode dar um apoio a ele para empurrar ele para frente. Porque está todo mundo alinhado nos princípios e valores. Mas como é que estão os teus princípios e teus valores? Como é que está aí dentro de você? Como é que está a tua construção de valores passado pelo teu pai, pela tua mãe, por teus familiares? Estão bons? Estão te dando sucesso? Estão gerando resultados? Se não estão, você precisa resolver isso dentro de você. Mas se estão, você precisa se conectar com pessoas como o César, não é? E outras pessoas que tenham valores parecidos com os seus para você turbinar. Agora, César, você está vindo para São Paulo, né? E você está começando a montar todo o teu projeto. Fala um pouco sobre ele. Olha, não posso falar muito. Não, spoiler, gente. Spoiler. Não posso falar spoiler, muito. porque senão a galera aqui de São Paulo começa a ficar tudo doido. Um spoiler. Olha, não posso falar muito porque é um projeto que vai revolucionar a questão condominial. A gente está trazendo IoT, app 100% nativo, todas as funções administrativas no celular. A gente está trazendo a inteligência artificial, autonomia para condomínio, na questão de tecnologia. Então, é um projeto complexo. Desde 2021 a gente está fazendo esse projeto robusto. Quando chegar no mercado, vai diminuir não só para as administradoras, tá bom? A questão operacional, mas também para o síndico. Então, quando for lançado, com a inteligência artificial que a gente está implantando dentro desse projeto, vai deixar de fazer, o síndico ou a administradora também vai deixar fazer vários processos, deixando isso muito mais autônomo e muito mais eficiente. Esse negócio de, esqueci de fazer uma coisa, mandei boleto errado, isso daí vai ser solucionado com essa tecnologia que a gente está trazendo. Se Deus quiser, até no meio do ano, os protótipos já estarão em alguns condomínios de teste e, se Deus abençoar, até no final do ano vai estar sendo comercializado para o Brasil também. Entendeu, gente? É esse tipo de pessoa que você precisa se conectar. E ele tem que buscar pessoas nesse perfil também. Você viu o perfil que ele mostrou aqui? Por isso que eu fiz ele questão de abrir o projeto, um pouquinho do projeto dele. Não abri muito. Percebeu o peso? Isso é uma conexão poderosa. Agora, com quem ele vai se conectar? Isso que é a importância do network. Com quem ele vai se ligar e importar isso? Você não pode chegar num evento, tá todo mundo misturado, todo mundo de rostinho bonito, você abrir essas ideias. Você tem que saber com quem vai se conectar. Porque a conexão não é para ter amarras, não é para ter rabo preso, nem troca de favores. É um ajudando o outro. Ou seja, se eu estou com ele, eu jamais vou invejar ele. Eu jamais vou roubar a ideia dele, eu jamais vou dar uma rasteira no trabalho dele. Eu vou impulsionar ele para ele crescer e isso vai me deixar feliz. Automaticamente, sem eu pedir, ele vai fazer o mesmo por mim. Isso é um network poderoso, isso é um network saudável. Existe? Existe sim. Está rodando no mundo, está se fortalecendo. Em Alphaville, aqui em São Paulo, tem uma empresa ele monta eventos só para network. E ele faz um filtro, você faz um cadastro para poder participar. Tem um cadastro investigativo. Não entra qualquer um lá dentro, não. Tá certo? Então, não dá para o César chegar dentro de um evento qualquer. Porque tem que vir aqui fazer network. A vida é assim, o mundo é assim, tem que se misturar. Não, não tem que se misturar nada. Quer dizer que ele se mistura, entra numa gaiola errada, do network errado. E chega lá um político de rostinho bonito, de gente boa, gente fininha. Mas e os princípios aqui dentro? Quais são os princípios dele? Não tem. Princípios ruins. Só princípios ruins, desonestidade, desrespeito, tudo isso. Aí vai roubar a ideia dele, não é isso, César? Girdel, só vou roubar uma frase que você falou para mim na sua mentoria. Isso daqui serve para todo mundo e depois que ele me falou essa frase, mudou bastante minha forma de pensar. E vai mudar a forma de pensar de muita gente também. Ele falou para mim, César, quantas pessoas você está ajudando atualmente? Se você não está ajudando, pelo menos uma pessoa por semana, comece a fazer isso. Comece a ajudar. Antes eu era um pouco egocêntrico, ajudava, mas não impulsionava
essa ajuda. Eu simplesmente, às vezes, ajudava raso, vamos colocar assim, uma ajuda rasa. E eu comecei a perceber que ajudar as pessoas de forma enfática, isso daí reverbera a nossa vida também. Olha da onde que a gente começou no network e aonde que tá parando. Então, o network não é só você falar do seu produto, do seu serviço, mas quando você escutar, você pega aquilo lá e ajude no que você puder aquela pessoa que você está escutando. Daí foi um feeling, outro feeling, olha que tanto de ideia que a gente está colocando aqui. Isso daí foi da mentoria do Girdel que eu peguei. Muito bom. É dessa maneira positiva que a gente vai fazer na vida, gente. Tome cuidado com o que vocês têm dentro de vocês, que são os maiores são os valores. Se alguém disser para você que tem que andar misturado, caia fora disso, porque estão te levando para uma gaiola. Você tem que identificar pessoas que têm valores parecidos com os seus. Se afaste de pessoas, porque tem muita gente política, muita gente que se disfarça muito bem, mas o intuito não é botar você numa panela totalmente errada e roubar o que você tem. Isso que ele tem é uma grande riqueza. Se ele não souber fazer o networker, com as pessoas certas, isso é roubado. E acaba totalmente com o sonho dele e o da família dele que está construindo. Saca essa? Eu fiz questão de bater esse papo sobre network para vocês entenderem o poder do networker e que está cada vez mais se alastrando. Network não é você andar em qualquer lugar se misturando. Network não é isso. Network é você andar nos lugares certos, com as pessoas certas, obtendo o conhecimento correto. Reflita sobre isso. E se você não tem valores aqui dentro, busque ajuda. Inteligência emocional é o caminho, tá bom? Tchau, gente. Obrigado, viu, César? Girdel, só para finalizar. Finaliza aí. Finalizar, mais uma dica para vocês, mas isso daqui é comprovado cientificamente que eu vou falar. Uma pessoa que indica, mas claro, a gente está começando no network, tá bom? Uma pessoa que você conversou no network, que te indica, a probabilidade da outra pessoa te contratar é de quase 100%. Então, network é muito importante. Coloca isso como prática constante na sua carreira. Mas lembre-se, não é qualquer network. Tome cuidado com isso. Não caia na isca de, tem que ir para o evento se misturar. Não caia nessa. Lugares certos, pessoas certas, conhecimento correto. Analisa, filtra e tome cuidado. Proteja o teu maior bem, são teus valores. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês aí. Obrigado, viu, César? Tchau. Eu que agradeço a oportunidade de passar um pouco do conhecimento que eu tenho e um pouco do conhecimento que eu adquiri também pelo Girdel. Valeu. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Tchau, tchau.